E a partir de agora, juntinhos com você aqui na Imagem da Cidade, eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do programa Mulheres. E hoje com assuntos importantes, assuntos que fazem a diferença sim na sua vida, na minha vida e com muita orientação. Cuidados com a nossa saúde, por exemplo agora, abrindo aqui o nosso encontro, abrindo o nosso programa Mulheres. A minha convidada, a doutora Daniele de Lara, médica neurocirurgiã, que hoje está com a gente para fazer uma orientação, um alerta, um direcionamento para um momento de lazer, mas que pode levar ao encontro de uma ocorrência que ninguém quer, um acidente aquático, um acidente na água, e agora no verão, doutora Daniele, isso infelizmente fica ainda mais evidente. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Temos que cuidar o ano inteiro, né? Mas nesse período de verão, de calor, esses acidentes costumam aumentar. Então é importante conversar sobre eles, saber o que a gente pode fazer para cuidar e evitar que eles aconteçam. Pois é, e começando, por exemplo, por ambientes externos, às vezes até um ambiente desconhecido de muitas pessoas, por exemplo, né, um banho no rio, numa cachoeira, ir ao encontro da natureza, mas todo cuidado é pouco e esse cuidado começa por onde? Como é que a gente pode orientar esse momento de cuidar daquele ambiente, olhando para a nossa saúde, doutora Daniele? Então o ambiente, como você falou, é o primeiro passo desse cuidado, né? Em primeiro lugar, conhecer ou reconhecer esse ambiente em que você vai, né? É uma piscina de um amigo, já fui uma vez, mas qual é a profundidade, né? Até onde eu posso ir? É um ambiente externo, né? Nós somos muito abençoados de áreas de beleza natural aqui na nossa região, então é um rio, vou mergulhar, vou numa cachoeira, né? Qual é a profundidade desse rio? Tem algum local em que faz um redemoinho com essa água, que tem um fluxo de corrente um pouquinho mais alto, né? Lembrar que as águas podem levar o que está na profundidade desses rios, então, às vezes uma pedra maior que estava longe e agora vai perto, bem onde você está planejando mergulhar. Então, o primeiro passo realmente é reconhecer o ambiente onde está, os perigos, em caso de eu precisar de uma ajuda, quem pode me ajudar, onde eu vou, para que esse dia seja bem proveitoso, né? Olha só que frase ou que palavra importante você mencionou nessa questão que às vezes no fundo pode ter uma movimentação, aí de repente há uma semana atrás eu mergulhei aqui, eu aproveitei ao máximo, não tinha nenhum perigo, isso não significa que hoje, nesse momento, continuo não correndo risco, continuo não correndo um perigo. Exato, infelizmente isso é uma coisa muito comum, a gente escuta no hospital, né, geralmente, nossa, eu sempre mergulho ali e nunca teve problema. Todos os meus amigos estavam mergulhando e não aconteceu nada com eles, mas comigo sim. Então, lembrar, especialmente em áreas, né, naturais, que a natureza ela se move, né? E muitas vezes lembrar que o fundo desses ambientes pode modificar, às vezes em questão de horas, né? Às vezes vem um pouco mais de água, teve uma chuva mais alta lá nesse rio, então, eu vou mergulhar num lugar. O ideal é nunca mergulhar de cabeça, né? Proteger a nossa cabeça, que é o centro do comando do nosso corpo. Mas se for mergulhar, conhecer, ver como é que está essa profundidade. Lembra isso, que uma pedra pode se deslocar, um detrito, alguma coisa que alguém jogou nesse rio, né, para evitar justamente o trauma de qualquer parte do corpo, mas em especial do crânio, que é tão nobre e tão importante para a gente. E como lidar com uma situação que ninguém quer, mas ali acontece, se registra um acidente, por exemplo, alguém teve um problema no mergulho, alguém teve um problema na água, se afogou, ou mesmo bateu a cabeça. Quais são os primeiros cuidados, as primeiras orientações, antes mesmo de chegar àquele atendimento, por exemplo, de especialistas, né, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, ou ir ao encontro de um hospital? Qual é aquele primeiro momento de quem está ao redor daquela pessoa para lidar com a situação? O acidente no ambiente de água, ele é um pouquinho diferente de qualquer outro acidente, né? Porque ali nós temos uma prioridade, além de todo o cuidado, que é remover essa pessoa de dentro da água. Então, primeira coisa, caiu, bateu, se machucou, mas está conversando, por exemplo, caiu, bateu, cortou a cabeça. Mas a pessoa está conversando, está lúcida, mexendo os braços e as pernas, vai remover essa pessoa da água e vai observar, né? O que nos preocupa sempre é quando a pessoa tem um trauma desse e, exemplo 1, perde a consciência, ou seja, desmaia, em que você chama, a pessoa não responde, ou ela está no fundo ainda do rio, não voltou, ou ela está boiando na superfície, né? Ou ela está alerta, acordada, porém começa a contar para vocês que não sente ou não mexe os braços e as pernas. Então, geralmente, nesse período, raro nós estarmos sozinhos. Geralmente estamos em família ou num grupo de amigos. Então, a primeira coisa é uma pessoa já acionar o serviço de atendimento, né? O SAMU, bombeiros, socorristas, o que estiver nessa região. Se nós tivermos uma piscina, geralmente há um salva-vidas, né? Numa praia mais movimentada também, mas muitas vezes nessas regiões de lagos, lagoas, rios, nem sempre existe.
Enquanto alguém aciona, uma ou mais pessoas vão tentar auxiliar essa que se acidentou. Então, a primeira coisa é, você alcança a profundidade onde essa pessoa está, né? Você tem capacidade de nadar? Tudo que a gente não precisa é mais um acidentado nessa história. Ah, não, eu alcanço, nado, já nadei. Então, se possível, pelo menos em 2 pessoas, retirar essa pessoa da água, né? Observar se tem respiração, como estão os movimentos respiratórios, está acordada, está respirando, ou está respirando, porém desmaiada. Colocar essa pessoa de lado, sempre protegendo a cabeça e o pescoço, né? Ver se sai alguma coisa de água. Se não, deitar de barriguinha para cima e aguardar o atendimento, né? Se não há respiração, aí nós temos que começar as manobras de ressuscitação, que nós volta e meia vemos aí pela televisão, mas que é muito importante que todos conheçam as manobras básicas, para que numa emergência dessas que a gente nunca espera passar, mas que a gente saiba como proceder. E é um momento em que o tempo vale muito, né? Cada minuto faz a diferença até, inclusive, para, de repente, evitar que sequelas maiores depois façam parte da vida daquela pessoa que sofreu aquele acidente. Exatamente, né? Não é raro nós observarmos situações assim, pessoas muito nervosas e chacoalhando e chamando, né? Tentando fazer a pessoa acordar, né? Então é importante também lembrar que quando nós mergulhamos de cabeça e batemos a nossa cabeça, a força desse impacto, ela pode se traduzir na coluna. E o local mais delicado que nós temos na nossa coluna é no pescoço, que nós chamamos de coluna cervical. E ali, se houver uma fratura, um trauma, né, quebrar um pedaço desse osso, pode haver a lesão da nossa medula. E a medula é responsável por transmitir o impulso, a informação para os braços e as pernas. Ou seja, eu posso ficar sem mexer meus braços e as minhas pernas. Então, a retirada da água já não é muito ideal, porque a gente já não vai ter o equipamento adequado, você pode ter uma coisa que boie, que ajude a retirar, mas vai haver um movimento talvez um pouco indesejado. Depois que essa pessoa estiver deitada, se ela estiver consciente, ou mesmo inconsciente, porém respirando, lembrar de deixar em posição neutra, que nós chamamos, que é deitadinha, barriga para cima, cabeça, nariz apontando para o céu, de forma a deixar a coluna alinhada até o resgate adequado chegar e poder fazer os atendimentos necessários. Nós estamos falando assim muitas vezes de ambientes externos e também a questão da própria piscina, por exemplo, mas do encontro de um clube, do encontro no local que deveria, na maioria das vezes, ter ali um salva-vida, né? Sim. Mas agora é um momento de férias e muitas pessoas têm na sua casa uma piscina, não precisa ser somente aquela piscina realmente, né, funda, mas aquela própria piscina com boias e tudo mais ali, de plástico, e aí tem crianças em casa. Tem uma vida, ou tem muitas vidas no momento de férias ali também querendo aproveitar ao máximo, fugir desse calor. Orientações, cuidados redobrados com esse tipo de ambiente também, né, doutora? Ai, crianças, né? Crianças nós temos que ter, assim, 50 mil vezes mais cuidado, porque crianças são muito ágeis, elas são muito corajosas, ainda não passaram pelos sustos que nós passamos, né? Então a primeira orientação é que a criança sempre tem que estar sob supervisão, né? Nunca deixe, não é nem piscina, é banheira também, nunca deixe esses ambientes baldes, com já acompanhamos casos em que crianças infelizmente morreram porque foram encontradas afogadas num balde. Verdade, né? Então nunca deixar esses ambientes com água que sejam acessíveis a uma criança. E criança é esperta, ela dá um jeitinho, né? Então sempre bem protegido. É um momento de lazer, todo mundo brincando ali. Então, novamente, reconhecer esse ambiente, qual é a profundidade dessa piscina, onde é seguro essa criança estar, onde não. E vai se basear na idade da criança, a habilidade dela de saber nadar, né? Quem são os adultos responsáveis, né? Muitas vezes nesse calor envolve um pouquinho de bebida alcoólica, a atenção já não é mais a mesma, então também lembrar que tem que ter alguém, de preferência mais de uma pessoa, cuidando dessa criança, né? Se for uma criança maiorzinha, orientar até onde ela pode ir, onde ela não pode ir, usar equipamentos de segurança nas crianças menorzinhas, aquelas boias, não a de bracinho, aquela que pega o tórax e também o braço, que é a mais segura. Então lembrar que a criança sempre tem que estar com supervisão e o cuidado muito mais redobrado para que a gente não tenha essas notícias tão terríveis de dar e de receber. Até porque, infelizmente, em 2023, muitos casos de afogamento, muitos casos envolvendo crianças, e uma das principais causas de mortes ainda envolve afogamento e criança nesse universo infantil, doutora. Isso, nas crianças até 10 anos, a principal causa de morte é trauma, né? E dentre os traumas, um dos principais é o afogamento, né? O segundo mais comum. Então, às vezes a gente fala e orienta e parece tão distante, mas na verdade faz parte, infelizmente, do dia a dia da população do mundo e do Brasil também. Então, por isso é importante ter esses cuidados.
criança está em volta da piscina, de repente, sem querer dar aquele escorregão, não chega nem a entrar na piscina, mas ela bateu no piso, bateu ali no chão e machucou também a cabecinha, mas aparentemente está tudo bem. O que seria se aparentemente tudo bem, mas com segurança, quando os pais estão ali acompanhando também o seu filho depois que ele bateu com a cabeça? Ai, que susto, né? Então, se acontecer um trauma do crânio, não só no ambiente de piscina, mas em qualquer ambiente, a primeira coisa é observar. A criança obviamente vai chorar, a gente também, se bater demais, né, vai chorar, e a partir daí como essa criança se comporta, né? Ela chorou, ficou brabinha, irritada, mas a partir de então tá conversando, comeu, brincou. Ok, isso seria o aparentemente normal, né? Observar também essa ferida. É uma batida fechadinha, não cortou nada, pode formar aquele famoso galo, né? Que a gente chama popularmente. Vai colocar um gelinho ali e observar, né? O que são sinais de alerta? O primeiro, mais conhecido, é a sonolência, né? A sonolência a gente tem que observar, não em casa, no hospital, tá? Uma criança bateu a cabeça, tá com soninho, você chama, ela conversa, logo fecha o olho de novo. Não é o horário dela dormir, lembrar que as crianças têm sono, né? Então é importante diferenciar. São 4 horas da tarde, ela tem até aquele momento brincando, bem contente, a partir da queda começou a ficar sonolenta. Logo depois, ou um tempinho depois, hospital, né? A criança começou a ter vômitos com frequência, hospital também. E se houver um corte maiorzinho do que um arranhão que a gente está acostumado a ver nos nossos filhos, nossas crianças, também buscar atendimento hospitalar, né? E lembrar que não é só imediatamente. Nas primeiras 8 horas ainda esses sintomas podem aparecer e é importante a gente observar. E que pecamos por excesso de cuidado, de zelo, né? Então que vamos ao encontro de uma unidade hospitalar, passamos pelo acompanhamento médico e voltamos para casa com aquela sensação de opa, tá tudo bem, que bom, do que ficar aguardando, essas horas vão passando e depois podem trazer comprometimentos. Escuto muito assim, ai, achei que não precisava, né? Ou ai, chega no hospital e demora, né? O que pode significar adiar, por exemplo, esse encontro com um profissional médico que vai fazer a verdadeira avaliação, aquela avaliação necessária? O que pode significar esse tempo mais? O nosso medo sempre é que haja uma lesão no cérebro, né? Porque assim, fiz um raio-x e quebrou o osso. Isso demonstra que foi um trauma mais feio. Mas o ossinho cola de novo, né? Nossa preocupação é que haja uma lesão no cérebro, direta, ou seja, um inchaço no cérebro, alguma parte que ficou danificada, ou indireta, um coágulo que se forma dentro da cabeça e que vai comprimir esse cérebro. É importante lembrar que se eu tenho um coágulo no meu braço, a pele do meu braço ela estica e ela acomoda, entre aspas, esse coágulo. Se eu tenho um coágulo dentro do crânio, o osso da cabeça ele não estica. Então, o coágulo que se forma ali vai apertar o próprio cérebro que está ali dentro, né? Então, essa é a nossa preocupação. E adiar pode significar desde uma internação hospitalar que talvez não fosse acontecer, até uma cirurgia cerebral, uma sequela nessa criança ou nesse adulto. Então, se o atendimento for demorar, que bom, é sinal que o seu filho não era tão grave igual outros que chegaram ali antes, né? O hospital é longe, mas com certeza a vida dessa criança vale mais do que isso. Então, não deixe de ir por esses motivos. Se o pai e a mãe têm dúvida, a gente tem um sexto sentido no nosso coração, né? Se você tem dúvida, leve. A melhor coisa é ir ao hospital e receber a notícia que está tudo bem, não tem o que se preocupar, do que ficar com essa angústia no coração. Com certeza. Esse coágulo que você mencionou muitas vezes não é nem visto, nem visível, assim, por nós que estamos do lado daquela criança ou do lado daquele paciente, né? Isso, e nem sempre vai se refletir no famoso galo. Às vezes faz um galo grande e lá dentro não tem nada, né? E às vezes por fora tem só um roxinho, mas lá dentro tem algo maior. É claro que se houver algo maior, esses sinais que eu comentei estarão presentes. Sonolência, vômitos de repetição, a criança se comporta de forma diferente. Então, por isso é tão importante observar a sua criança. E você que a conhece, né? Não tem ninguém que conhece melhor do que o pai e que a mãe. Então, observe, se tiver alguma coisa de diferente, procure atendimento médico, a melhor coisa. Sobre esse observar as crianças, né? Nós falamos há pouco a importância de ter sempre um adulto supervisionando aquele ambiente, numa piscina, e estando ali, né? Com concentração e dedicação realmente a essa observação. Não adianta estar ali ou se prontificar aqui, deixa comigo que eu vou cuidar, e não sair, por exemplo, da tela, não sair, por exemplo, daquela atenção máxima ao celular e querendo registrar tudo e mais um pouco e esquecer daquela criança, aí também não adianta, né? Exato, né? A gente fala que é a presença zumbi, né? Tá ali, mas não está. Então, o adulto tem que estar focado,
Novamente, a bebida alcoólica, vamos segurar um pouquinho quando houver criança no ambiente, evitar as telas, né? Aquele bate-papo. Outra coisa que eu sempre comento é que quando todo mundo chega no ambiente, está todo mundo comportado. Aí a festa vai começando, o clima vai ficando mais leve, as brincadeiras começam a aumentar de intensidade, então pulava da beiradinha da piscina, que não deve pular, daqui a pouco já virou trampolim, daqui a pouco pula já dando cambalhota, e as crianças também, elas vão ganhando um senso de segurança, porque nada está acontecendo, né? Então, por isso é tão importante a visão do adulto em colocar limites, em observar o que é seguro, o que não é, para que esses momentos sejam sempre de muita alegria, né? Nesse olhar para a tela, também já me veio também aqui uma situação que é muito comum. Nós fizemos isso antes de começar o nosso programa aqui, tirar aquela famosa selfie, eu e você, que a gente posta nas redes sociais. Sim. Mas estamos aqui num ambiente muito seguro, essa sala muito bonita aqui presente no estúdio da TV Galega. Mas as selfies, colocando as pessoas em risco porque querem aproveitar ao máximo aquele último espaçozinho que tem direito de ficar, para mostrar aquele cenário lindo da natureza. E as tal selfies também, doutora, tem provocado muito acidente e até tirado a vida de muitas pessoas. Nossa, esse ano nós tivemos na Serra, né, uma pessoa que tentou tirar uma selfie muito da beiradinha, assim. Então, como o celular, ele realmente vem mexendo com o cérebro humano, né? Isso tem várias pesquisas, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas parece que tira um pouquinho também da noção das coisas, aquele registro, aquela foto, aquela postagem se torna tão importante que às vezes nós negligenciamos a nossa própria segurança, né? E especialmente na piscina também. Mais uma orientação importantíssima. Entre as vítimas, mais ou menos a faixa etária hoje das pessoas que, por exemplo, chegam de uma hora para outra no hospital e relatam, ou alguém relata por ela, que foi ali um acidente aquático, doutora, agora é com as altas temperaturas. Mais homens, mais mulheres, e qual é a faixa etária até para saber como alerta para quem nos acompanha agora em casa? Nos traumas, infelizmente, né, a faixa etária mais predominante é dos adultos jovens. É aquele período em que você já tem uma independência, mas talvez ainda não tenha maturidade desenvolvida para novamente evitar se colocar em riscos. E mais comumente nos homens, os homens de forma disparada. Eu sempre gosto de trazer isso para lembrar que muitas vezes esse homem é aquele pai de família, né, que sustenta a sua esposa com seus filhos, ou que divide essa responsabilidade de sustentar com a sua esposa e que de uma hora para outra pode ficar sem mexer as pernas, né, sem mexer os 4 membros, ficar dependente de uma cadeira de rodas, precisar de atendimento, fisioterapia, fralda, enfermeiro. O impacto que isso traz não só para essa pessoa que sofreu esse acidente, mas para toda uma rede familiar, né, a sua esposa, a mãe, o pai, a avó, o vô, né? Então, homens se cuidem, né? Os homens e faixa etária jovem, ali entre os 20 e 40 anos, infelizmente ainda são os mais acometidos por esse tipo de acidente. Passamos muitos alertas, muitas dicas. Faltou alguma coisinha mais para poder finalizar essa nossa entrevista aqui na TV Galega? Queria apenas reforçar, né? Vai mergulhar, que é o tema da nossa conversa hoje. Conheça o ambiente, se você precisar de uma ajuda, observe quem pode te ajudar, há salva-vidas no ambiente, no local ou não, vai em praia, olha a sinalização, né, bandeiras vermelhas, como está a velocidade, a força dessas águas, se tem criança, sempre sob supervisão, se proteja, não apenas com boia, mas também em relação ao sol, né, Denise, tão importante. Chapeuzinho, boné, roupa adequada, tá bom? Para que o verão tenha só lembranças boas. Que assim seja, com certeza, que sejam ótimas férias. Com certeza. Obrigada por estar conosco, foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima, tá? Obrigada, é um prazer. Intervalo comercial chegando e na sequência tem muito mais, tá? Rapidinho, voltamos já.